Oi, Megali, bom dia a todos. Pois essa semana começa com a expectativa nos bastidores da Justiça do Rio de Janeiro e também dos tribunais superiores de que o Ministério Público Estadual ofereça uma denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Até agora, Megali, o Flávio tem sido investigado, ele não foi denunciado. Você se recorda de que o filho do presidente ele é investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em um suposto esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando era deputado estadual. Tudo corria na primeira instância, as investigações corriam na primeira instância. Você se recorda de um juiz que mandou prender o Fabrício Queiroz, ex-assessor dele, prende, solta, acabou que o Queiroz foi para casa em prisão domiciliar. A maioria das coisas foi decidida na primeira instância, até que desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, do TJ, decidiram que o Flávio tem direito ao foro privilegiado no órgão especial do TJ. O Ministério Público do Rio de Janeiro ficou inconformado com essa decisão, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para dizer que ele não tem foro privilegiado, para que tudo volte a correr na primeira instância, e o processo parou, quer dizer, as investigações, na verdade, pararam, à espera de uma decisão do Supremo que deve ser tomada pela segunda turma da Corte. Agora, não tem prazo, está tudo mais ou menos parado, e o MP, os procuradores do Rio de Janeiro agora estudam apresentar a denúncia ainda nessa semana no órgão especial do TJ mesmo, sem esperar que seja resolvida essa questão do foro privilegiado. A princípio, eles haveria uma espera para apresentar uma denúncia, se caso fosse, na primeira instância, mas o que eu apurei é que há uma possibilidade, há uma hipótese, está em estudo a possibilidade de que a denúncia seja apresentada nessa semana ou nos próximos dias, no Tribunal de Justiça mesmo, Megali, sem esperar que se termine a discussão sobre ter direito a foro especial ou não, a foro privilegiado ou não. Portanto, essa é a notícia, seria um passo além, né? Quer dizer, primeiro são investigações, quando as investigações têm alguma consistência, então os procuradores oferecem uma denúncia e a Justiça decide se acolhe ou não, e aí é aberto um processo. Então é esse passo que pode ser dado, um passo importante, que pode ser dado nessa semana pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em relação ao Flávio Bolsonaro, Megali. Bom, o desembargador Antônio Carlos Amado, que é presidente da Terceira Câmara Criminal do TJ do Rio de Janeiro, na última quinta-feira, admitiu que essa decisão de oferecer o foro privilegiado a Flávio Bolsonaro pode ser inédita, mas não é absurda, nem inadequada e nem desrespeita ou ofende a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ele aponta que é legal a concessão de foro especial, uma vez que o filho do presidente continuou em mandato eletivo, né? Ele passou a ser senador, era deputado estadual, mas continuou em mandato. Portanto, o cargo de senador seria uma extensão da vida pública de Bolsonaro e, devido a este fato, dá para se encaixar a decisão na jurisprudência do nosso arcabouço jurídico para concessão do foro privilegiado. Então, não ofenderia a lei. Cumpriria, neste caso, a gente voltar lá atrás para ver o que o candidato ao Senado, Flávio Bolsonaro, pensava a respeito do foro privilegiado. E uma boa pista está num vídeo que ele gravou ao lado do pai, chamado Quem Precisa de Foro Privilegiado. Tá lembrado desse vídeo, Mônica? Pois é, isso que eu ia falar. Só o Bolsonaro falava. Lei, mas pode ofender a memória, né, das pessoas, né? Isso. Só o Bolsonaro falava e os dois eram candidatos. Por que eles têm de ser reeleitos? Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro agora sou eu. E eu não quero essa porcaria de privilégio. E o Flávio lá, concordando com tudo. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado. Então, essa porcaria de privilégio, no entender do candidato Flávio, é a tábua de salvação na qual ele está alegremente se segurando agora, Mônica.
Bom, existem levantamentos que mostram que a família Bolsonaro pediu o fim do foro privilegiado 9 vezes, Megali, antes dessa decisão, quer dizer, era uma constante. Então, assim, de fato, quem vai decidir se ofende a lei ou não são os juízes, mas que ofende a memória, ofende, né? Porque realmente era uma bandeira, não era só uma opinião dada aqui ou ali pela família do presidente da República, era uma bandeira da família Bolsonaro, o fim do foro privilegiado. É isso. Mônica, boa semana para você, até amanhã. Até amanhã.